Olá, bom dia! Chegamos ao último dia da 27ª Semana de Tecnologia Metroferroviária 2021. No período da manhã, teremos 2 sessões. A primeira sessão será realizada pela Associação Internacional de Transportes Públicos, o ITP, que será realizada em 2 etapas. A primeira, das 9 horas às 9 horas e 30 minutos, terá como tema Estratégias para retomada de passageiros, e a segunda sessão, das 9 horas e 30 minutos às 10 horas e 30 minutos, tratará do tema Cenário, Metrôs e Retomada. A segunda sessão, às 10 horas e 30 minutos, abordará sobre ESG e o futuro da mobilidade. Mas antes, a presidente da AEAMESP, senhora Silvia Cristina Silva, dará as boas-vindas a todos. Bom dia, Silvia. Bom dia! Chegamos ao 4º e último dia da Semana de Tecnologia Metroferroviária. Não há como chegar nesse dia e não dizer muito obrigada. Obrigada a você, público que está prestigiando cada conteúdo da nossa programação. Meus agradecimentos também à equipe da AEAMESP e a todos os nossos patrocinadores, parceiros e apoiadores. E vamos seguir com as nossas atividades? Teremos muito conteúdo nesta manhã. Os trabalhos técnicos continuam e começamos com o painel ao vivo da Associação Internacional de Transportes Públicos, a ITP, e em seguida um painel que abordará sobre ESG e o futuro da mobilidade. Aproveitem! Os estandes da Metrofair Lounge estão disponíveis para visitação. Visite. E se desejar, deixe sua mensagem no chat de cada expositor. Também teremos apresentações de trabalhos técnicos no período da manhã. Acesse a área da nossa plataforma, onde estão sendo transmitidos os trabalhos. Iniciamos as atividades desta manhã com a sessão da Associação Internacional de Transportes Públicos, o ITP. A sessão está dividida em 2 pautas. Estratégias para retomada de passageiros e Cenário, Metrôs e a Retomada. Convidamos a senhora Valesca Pérez Pinto, coordenadora técnica Melhores Práticas UITP América Latina, e o senhor Steven Barbosa, Senior Manager, Comitês on Business, HR and International Social Affairs and Marketing and Product Development UITP, da Bélgica, para abordarem sobre a primeira pauta, ou seja, as estratégias para a retomada de passageiros. Bom, podemos abrir o nosso processo, né? Muito obrigado. Primeiro que eu queria agradecer ao convite da AEAMESP e dizer que nós temos, a UITP tem uma oportunidade de trazer uma contribuição importante do Steve Barbosa para mostrar que nós não estamos sozinhos nas dificuldades que será a retomada, a saída da pandemia, né? O contexto internacional é importante porque ele pode nos dar auxílios, né? Pistas do que nós podemos também ter que fazer no Brasil. Então, eu gostaria de, antes de me alongar sobre o tema, porque eu sempre digo, entrar na crise é muito difícil, mas sair da crise é igualmente difícil, porque nós ainda não sabemos todas as consequências. Eu passaria a palavra ao Steven, né, para dizer, a partir da UITP, a partir de Bruxelas, de uma visão internacional, quais são realmente os principais desafios para que a gente retome nossos passageiros, nossa demanda, em meio a tanto desconhecimento sobre os impactos que ainda persistem da crise. Com você, Steve. Bom dia. Bom dia, Valesca. Boa tarde para você. Boa tarde, né? Sim, boa tarde aqui.
São 2 da tarde. Muito obrigado pelo convite, Valesca. É sempre interessante falar consigo e com os nossos membros do Brasil. Nós temos, como já falamos anteriormente, a preocupação em recuperar os níveis de ocupação dos transportes públicos e recuperar a confiança dos passageiros tem sido a prioridade principal do setor dos transportes públicos. E no âmbito dos comitês em que estou envolvido na UITP, nomeadamente de marketing e desenvolvimento de produtos, temos desenvolvido as nossas discussões ao longo desse tema, recuperar a confiança dos passageiros. E temos desenvolvido vários trabalhos neste sentido, como foi o caso de um documento muito importante, que é um recurso importante para o nosso setor, que é como recuperar os níveis de ocupação e a confiança dos passageiros, que foi lançado durante o ano passado, e durante o corrente ano estamos subdivididos neste momento em 2 grupos de trabalho, em que membros da UITP, que são basicamente operadores de transportes públicos de todos os continentes do mundo, trabalham em conjunto para encontrar novas soluções. Por um lado, estamos a refletir sobre o desenvolvimento de novos produtos, ou seja, qual o tipo de bilhetes que vamos oferecer agora aos nossos cidadãos nesta nova realidade. Aqui na Europa, por exemplo, não voltamos ainda a trabalhar nos escritórios a 100%. E aqui na Europa estão empresas agora a oferecer um novo tipo de bilhetes que se pode comprar, não como os anteriores, em que se comprava um bilhete para ir para o trabalho e voltar ao final do dia. Isto tem sido uma das preocupações, desenvolver novos produtos, novos tipos de bilhetes, por exemplo, para atrair os cidadãos a viajarem nos transportes públicos. Não necessariamente para os escritórios da manhã e à tarde, mas também para visitas de lazer ou fazer as suas compras. Por outro lado, temos um grupo de trabalho em monitorização da ocupação, que basicamente a sua preocupação principal é transmitir aos cidadãos que há as necessárias condições de segurança e higiene. Eu acredito que esse tema, Steve, realmente ele foi o tema recuperação, né, da confiança dos passageiros, foi um tema central no ano passado. Nós todos fomos tomados assim pela emergência, pela urgência, né, de ter protocolos de comunicação, porque não bastava ter apenas protocolos de higienização, né, mas havia protocolos de comunicação, né, e de chamada aos passageiros a aderirem às medidas para transformar os nossos ambientes em ambientes seguros. Eu acredito que ainda temos um caminho, ao menos no Brasil, que a pandemia mais longa, tende a ser mais longa, pelo nosso índice de vacinação é menor, nós ainda teremos que insistir neste ano e talvez no próximo com essas medidas, tanto as medidas dos operadores de metrô, as de comunicação das empresas, como a chamada adesão dos nossos passageiros para essas medidas. Mas continue que isso que é um tema que foi muito, tem sido recorrente em nossas falas, e eu vejo que também, mas novos produtos, o que nós estamos falando em novos produtos aí? Bem, no âmbito do grupo de trabalho de desenvolvimento de produtos, pensou-se em várias coisas, mas obviamente que os operadores estão interessados em desenvolver novos tipos de bilhetes, porque não estão a comprar tantos bilhetes como antes, obviamente. Aqui na Europa estava a explicar que aqui temos muitos membros da Europa, e aqui na Bélgica, por exemplo, a retomada aos escritórios ainda não foi plena. As pessoas trabalham a maior parte da semana em casa. Então, os operadores europeus têm desenvolvido agora, por exemplo, houve uma companhia na Alemanha que lançou um novo tipo de passaporte, desculpa, não sei como é que se diz em brasileiro, um novo passe, em que, em vez de pagar um ano inteiro, eles oferecem 2 ou 3 meses para aliciar as pessoas a comprarem passes anuais. Outra empresa, por exemplo, de Montreal, deu-nos o exemplo que, neste momento, criaram um bilhete do teletrabalhador, aquele que não vai para o escritório já todos os dias, de manhã à tarde, mas que vai ocasionalmente 1 ou 2 vezes por semana.
Ou seja, os operadores estão a tentar recuperar os clientes. E o que estava-me a dizer da comunicação com os passageiros, que ainda é importante em todo o lado, ainda não ultrapassamos por completo a pandemia em nenhuma parte do mundo, e isto também levantou vários debates para outros variados temas, que já tivemos a oportunidade de falar, Valesca, que é realmente atrair também novos clientes e transmitir uma nova ideia do que é o transporte público. E isto tem sido... Aproveitando. Perfeito, fale. Conclua. Só para dizer que muitos operadores estão a tentar mudar a sua imagem, em que os transportes públicos não são o tradicional para usar apenas para o trabalho, mas para todo o tipo de viagem, seja só para visitar o bairro, seja só para fazer compras, etc. E associado a isso, tem-se desenvolvido várias discussões também não me quero alargar muito, Valesca, a dizer que também temos agora refletido sobre o desenho das estações. Temos que ter mais rendimentos das estações, dos metros, temos que ter mais rendimento das estações de autocarro. Temos que criar novas fontes de rendimento, temos que repensar como é que é o design, temos que repensar como é que as nossas infraestruturas estão oferecendo os nossos serviços e, por último, a comunicação com os passageiros também tem sido um foco, porque reflete-se como é que devemos comunicar internamente com os nossos recursos humanos para que essa comunicação seja fluida e transmita segurança para os nossos passageiros. Eu queria aproveitar, Steve, para colocar uma questão que eu acho que é muito importante quando a gente fala em metrôs, é a integração com outros modais. Porque nós vimos o crescimento, por exemplo, uma retomada do uso do transporte individual, tá? O uso da bicicleta, de outros meios de transporte, ou seja, as pessoas se recuaram para alguma coisa que elas controlam. Então, de certa maneira, né, a integração com os metrôs, melhorar essa integração, sempre, ao meu ver, ele é o ponto muito crítico na relação entre o sistema alimentado, que é o sistema troncal, que são os metrôs, com aqueles que são mais flexíveis. Você tem alguns experimentos, porque talvez bilhetes conectados com o uso da bicicleta, com lugares para guardar a bicicleta, etc. E tal. Isso a gente vê no Oriente uma integração muito mais, principalmente na Coreia, eu estive analisando no Japão, muita preocupação em melhorar a integração entre modos, com isso, trazer pessoas para o metrô. O que você pode falar sobre isso? Né? Exatamente, Valesca. Realmente isso tem sido uma discussão, porque se queremos repensar a imagem de transporte público e o tipo de serviço que oferece, começamos a pensar também em conciliação com os outros modos de transporte. Aqui na Europa, por exemplo, é muito comum as pessoas andarem nos scooters elétricas ou nas bicicletas elétricas, e só para lhe dizer que tive o exemplo de uma companhia de autocarros de Madrid, que agora está responsável pela gestão de um sistema de partilha de bicicletas públicas, por exemplo, junto às suas paragens de autocarro. Existem outros operadores que já estão a tentar desenvolver aplicações de telemóvel similares às da Uber, em que pode conciliar, dou o exemplo da Wiener Linien, que é mesmo antes da pandemia. A Wiener Linien em Viena tem uma aplicação em que pode saber os diferentes modos de transportes urbanos que têm ao seu dispor para chegar a uma certa estação de comboio, uma certa estação de metro. É o que aqui nas nossas discussões chamamos damos o título de viagem when journey travel, ou seja, até o último destino, ou seja, até o espaço entre a estação de autocarro e a casa. Agora os prestadores de serviços de transportes públicos começam a pensar como é que os últimos passos serão dados até à casa ou da saída do metro até o escritório. Ou seja, chamamos o end journey travel. Os transportes públicos agora querem servir cada vez mais serviços personalizados, e se pensarmos em todas as etapas das viagens, aí consegue-se aprimorar os serviços e chamar mais clientes, né? Mas eu queria ainda depois continuar falando sobre a questão do uso melhor das nossas estações, né? Quer dizer, nós
nós temos um problema, quer dizer, no Brasil, o grau de subsídio possível pelo Estado ao preço das tarifas ainda é um longo caminho a percorrer. Passamos muito tempo, subsídio, a tarifa era tabu no Brasil. Então, praticamente, todo o custo recaía sobre os passageiros, o custo da operação. Então, e nós hoje assistimos uma crise fiscal no nosso país, uma redução dos investimentos. Daí que, para nós, é muito importante trazer todas as experiências possíveis para a modelagem de melhor explorar a dimensão econômica, comercial, né, das nossas instalações. Em particular, porque em muitos lugares a estação do metrô é um local adequado a muitos serviços que a cidade não possui. Então, quer dizer, diferente de um ponto de ônibus que é mais restrito a sua utilização, uma estação de metrô pode servir a muitos propósitos econômicos e sociais, e, portanto, agregadores. O que você pode agregar sobre isto, né? Quer dizer, nós ainda estamos muito longe do padrão dos países asiáticos, principalmente Hong Kong, Seul, Coreia, em que tudo se faz com esse propósito também econômico. Sim, Velasco, e realmente tu vais especificamente aos pontos mais importantes de todos, e realmente isso também tem sido um tópico muito discutido, e temos um membro que agora está a coordenar o grupo de trabalho de monitorização da ocupação, que é da Nova Zelândia, de Auckland, e ele é um especialista nesta matéria, e basicamente tem-nos dado algumas orientações de como, principalmente no mercado asiático, porque na Europa a maior parte dos nossos transportes públicos ainda são públicos. Na Ásia eles têm uma visão muito diferente, e vou dar exemplos muito práticos do que aconteceu durante a pandemia. Enquanto que durante a pandemia aqui na Europa os transportes públicos estavam falidos, na Ásia exemplos como o Japan Railways não tiveram uma quebra de receitas. E porquê? Porque grande parte das suas receitas vem do dinheiro que geram dos espaços comerciais associados às suas estações. E tivemos a ver o caso do sucesso de Japan Railways, em que transformaram basicamente todas as suas estações de metro em autênticos centros comerciais, onde tem o café, onde tem o supermercado de conveniência, o sapateiro, etc. E verificou-se que mesmo durante o auge da pandemia, as pessoas iam às estações ou comprar comida feita, ou tomar o seu café, ou ir à loja de conveniência, porque as estações foram feitas com este sentido. Ou seja, não tiveram uma quebra abrupta de receitas porque conseguiram valorizar os seus espaços. E isto aqui na Europa, estava a dar o exemplo no outro dia numa discussão do grupo de trabalho, aqui assiste-se um pouco isso. Aqui em Bruxelas a cidade ficou praticamente vazia durante o auge da pandemia, mas se formos aqui nas estações de metro onde existe o Starbucks, que é a cadeia de cafés, esta estação estava sempre com pessoas e com fila para ir buscar o seu café. Ou até nas estações de metro aqui do metro de Bruxelas, onde tinham o centro comercial, o supermercado de conveniência. Isso mostrou que há operadores no mundo que já há muito tempo pensam de maneira diferente os seus serviços e que não deixaram de ter novas receitas para além dos bilhetes com esses serviços. Eu posso partilhar vários exemplos consigo e pode partilhar aos membros da divisão da América Latina do UITP, Valesca, porque o Japan Railways tem muitas inovações, desde máquinas para vender produtos à saída dos comboios de metro, até anúncios publicitários dentro dos comboios a avisar os passageiros o que é que na próxima estação há de comércio quando eles saem. Ou seja, eles criaram um sistema para rentabilizar ao máximo os seus espaços. E para não me alongar muito, por outro lado, temos também uma discussão muito interessante sobre o design e o conforto oferecido pelas estações de transportes públicos na Holanda, onde temos o nosso membro Mark van Hagen, das estações, transformando as principais estações de comboio do país, onde também estão a ter atenção ao design e a coisas que nunca, numa primeira vista, iríamos tomar em consideração, desde o cheiro, às cores,
às texturas, à imagem, a tudo o que diz respeito ao design das estações. Querem fazer com que as estações fiquem com espaços associados. É interessante, nós percebemos que nós estamos em busca de coisas muito semelhantes, né? Melhorar o ambiente, o espaço das nossas estações, fazer delas quase que núcleos urbanos, polos urbanos, né? E prestar serviços, etc. e tal. Mas vamos ver se a conexão, o Barbosa de vez em quando está muito longe de nós e a conexão cai. Eu diria assim que até esse momento, nosso grande problema para recuperar nosso passageiro é dar a ele tudo aquilo que ele precisa. E mesmo quando ele não for trabalhar, né, ele vai usar o transporte público para fazer outras atividades, né? Isso que eu acho que é muito importante perceber que o sistema de mobilidade, que sempre focado nas viagens trabalho e casa, precisa se imaginar dentro de um contexto em que as pessoas vão viajar, mesmo que não seja trabalho. E o transporte estará ali para garantir outras viagens que não sejam para trabalhar. Porque hoje eu diria que, mais que para trabalhar, as pessoas querem se encontrar outra vez. Estão com muita saudade. Então, eu imagino que seja essa a principal atividade de encontro que o transporte público deve garantir. Eu acredito que nós estamos retomando. Steve, você foi interrompido você gostaria de continuar falando sobre tudo isso que está sendo feito para melhorar as estações, como no ambiente, o design das estações. Eu te devolvo a palavra, que aqui a gente está tentando manter a conexão de pé, mas são dois países muito distantes, o Atlântico está entre nós, com você outra vez, né? Vamos ver, perfumes, odores, cores, etc., design. Né? Fala, com você, Chico. Eu já tinha concluído, não sei se me ouviu até o fim, só para dizer que, por um lado, temos exemplos de operadores asiáticos que conseguem rentabilizar ao máximo as suas estações, com o que fez com que, durante a pandemia, quando ninguém estava a viajar nos transportes públicos, não tiveram uma quebra de receitas significativa, porque o seu modelo foi reorientado, o seu modelo de negócios de Japan Railways, já há mais de uma década atrás, foi já repensado com vista ao aproveitamento comercial das estações, porque traz muito mais rentabilidade que a venda de bilhetes. E eles chegaram a essa conclusão há décadas atrás. E aqui na Europa ainda estamos ainda muito tímidos relativamente à Ásia neste sentido, mas aqui na Europa também já se começa a ver, e o que eu estava a dizer foi que aqui em Bruxelas, uma cidade que não é muito grande, comparada com Tóquio principalmente, a cidade estava deserta, mas as estações de metro onde havia o Starbucks, as pessoas faziam fila para ir lá. É só um exemplo de como as estações realmente podem trazer novas rentabilidades. E, por outro lado, temos as estações de vários operadores que, com a pandemia, tentaram repensar os serviços que oferecem, como tornar mais aliciante os espaços das estações, porque aprenderam com os asiáticos, que é muito interessante, Valesca, é que não só iam fazer compras de supermercado ou tomar o café, mas em algumas estações do Tóquio, de metro, existem até restaurantes que as pessoas não deixaram de ir durante a pandemia. Ou seja, iam comer àquele restaurante na estação do metro, nem que seja ir buscar comida para takeaway. Ou seja, há que repensar como oferecemos os nossos serviços. E no último ponto, ao pensarmos nisso tudo, também falamos muito da comunicação. Foi o ponto que endereçou aqui no início. E começamos a pensar como é que podemos melhorar a comunicação com os passageiros. E um ponto em comum em todos os operadores é melhorar a comunicação interna com os nossos trabalhadores. Se não transmitirmos confiança e segurança aos nossos trabalhadores, eles não conseguem transmitir segurança e confiança aos passageiros. E, portanto, começou-se a repensar muito mais as dinâmicas internas com a nossa força de trabalho. E, por último, ao tentar chamar novos clientes, também começou-se a olhar para outras áreas que são descuidadas grande parte do ano, como o caso da diversidade e inclusão.
existem números muito importantes que há que ter em conta. Numa discussão recente, estávamos a discutir a acessibilidade e as diferentes minorias existentes no mundo, que muitas, nós não temos consciência, muitas não têm acesso pleno aos serviços oferecidos pelos transportes públicos. E houve um relatório muito importante que nos deu uns números muito importantes em termos de rentabilidade dos transportes públicos. Mais de metade da população mundial são mulheres. Cerca de um quarto da população mundial tem algum tipo de deficiência. Cerca de 46% da população mundial é idosa. Cerca de 40% dos idosos têm algum tipo de deficiência. O sexo feminino nem sempre se encontra seguro nas estações de metro ou de autocarro ou de comboio. As minorias, outro tipo de minorias, também nem sempre se encontram seguras. Portanto, se pensarmos nesses números, existe uma grande, vasta camada da população que não pode usufruir dos nossos serviços. Então também temos que repensar quais são os nossos serviços que estão acessíveis a todos e como é que podemos repensá-los para ficarem realmente acessíveis a todos. Perfeito. Eu acredito que com esse tema, né, eu queria, inclusive, destacar que a Companhia do Metrô de São Paulo tem feito, ao longo desses anos, um trabalho muito sério, né, no sentido de combate ao assédio sexual, à violência contra as mulheres nas estações, e que se espraiou para o resto do sistema de transporte. Então, as mulheres foram o segmento que mais perderam mobilidade com essa crise. Muitas tiveram que perder o emprego, voltaram para casa para cuidar dos seus. Tem que ser reconquistado. As nossas populações, tanto as europeias como a nossa, também tem um contingente de pessoas que envelhecem e nós também temos pessoas com acessibilidade reduzida. Eu diria que esses excluídos, que não são vistos com atenção, né, eles podem não ser muitas vezes, usuários pagantes, mas eles são importantes porque são membros de famílias em que outros pagam os ingressos. Então, olhar as famílias onde essas pessoas estão, né, e dar a eles a acessibilidade é uma condição. Eu creio que é um fecho de ouro. Nós estamos a 1 minuto de encerrar a nossa sessão. Gostaria muito de agradecer mais uma vez a você, Steven. Nós vamos ter um longo caminho percorrendo juntos na divisão América Latina com a área que você conduz, que é Comunicação, Marketing, RH, e lembrar a todos que a divisão América Latina está no momento final de inscrição de programas de experiências, de melhores práticas de transporte público, né, que é um programa da UITP. Encerra-se inscrições dia 15 e eu aguardo as inscrições do setor metroferroviário. Portanto, nós estamos encerrando a nossa pequena sessão, que é uma pequena cápsula, um pequeno comprimido, e entregar a condução da sessão aos nossos organizadores, né? Muito obrigado, Ayamesh, muito obrigado, Steve. Então, passamos agora ao comando para a segunda sessão deste segmento. Obrigado. Muito obrigado, Valesca. Obrigado. Perfeito. Muito obrigada, senhora Valesca e senhor Steven. Para tratar sobre o tema Cenário, Metrôs e a Retomada, convidamos a senhora Esther Litovski, gerente de Planejamento Estratégico e Controle de Gestão, Metrovias S.A., presidenta UITP América Latina, Argentina. O senhor Tomás Andrés Elejalde, gerente-geral Metrô de Medellín, Colômbia. E o senhor Roberto Labarte, New Business Executive do Grupo CCR Brasil. A moderadora deste encontro será a senhora Eleonora Pazos, diretora da UITP, Direção América Latina. Senhores, sejam todos muito bem-vindos. Bom dia. Labarte.
Hola, buen Eleonora día. está aí? Olá, Esther, como vai? Nós estamos ao vivo aqui, atenção. Tomás já entrou também no ao vivo? Chegou a Eleonora aí. Agora está tudo arrumado. Tá mudinha. Tá muda, Eleonora. Fecha o teu microfone, a gente está ao vivo. Senhores, já estamos no ar e podemos dar início à palestra. Buenos dias a todos. Eu já vou começar misturando um pouco aqui o português e o espanhol. Eu quero realmente agradecer muito à IAMESP por esse convite, por essa oportunidade de ter aberto essa tão importante via de conversação com outros metrôs da região da América Latina, mas de outros países. Eu primeiro quero agradecer muito a presença da nossa presidenta recém-eleita, agora há alguns meses, da Divisão América Latina, Esther Litovski. A Esther Litovski também é da Metrovias de Buenos Aires. Nos acompanha também nesse painel o Tomás Elecaldi. Ele é do Metro de Medellín, do metrô de Medellín, ele é presidente do metrô, e Roberto, que também é do nosso corpo executivo, acho que é muito importante dizer isso, que hoje eu estou acompanhada de 3 representantes do corpo executivo da divisão América Latina, e também nos acompanha Roberto Labarte, que é o nosso Vice Chair Senior da Latin América. Eu já vou entrar direto já em espanhol, hablando un poco de los estudios que UITP está haciendo. Esther, ya te invito que nos cuentes un poco de Task Force y de todos los esfuerzos que UITP ha hecho para hacer ese monitoreo mundial de los sistemas y recuperación de pasajeros y todo esto. Adelante, Esther. Muchas gracias, Eleonora. ¿Vas a poner la lámina? Vamos a contar que al poco tiempo de comenzar la pandemia, la UITP formó una task force para poder compartir con todos los miembros del mundo lo que estaba pasando por este tema de la pandemia. Dentro del Task Force se han hecho interesantísimos trabajos, pero además se han hecho muchísimos relevamientos de todo lo que había en el mundo, incluido todos los estudios científicos que han habido para ver en qué medida se podía evaluar si el transporte público era o no un clúster de contagio. Y afortunadamente la UITP ha relevado innumerables trabajos científicos y todos ellos han concluido que el transporte público, y en gran parte gracias a todas las medidas que toman los operadores de los sistemas y al uso de los barbijos por parte de los usuarios, el transporte público no es un clúster de contagio. El transporte público es un lugar seguro para viajar. Un trabajo que se viene haciendo semanalmente dentro de UITP es el relevamiento de la recuperación de la demanda, un trabajo realmente enorme que se hace en UITP, que se comparte con todos los miembros de UITP y que todos los que estamos involucrados con este tema de la operación de nuestros sistemas, esperamos con mucha ansiedad ese día de la semana en que nos llega esta información. Lamentablemente, por una cuestión de confidencialidad,
no podemos poner aquí el nombre de cada uno de los sistemas, simplemente lo hemos dividido por regiones. Aquí están los sistemas, los metros de Asia, de MENA, Europa, Norteamérica y Sudamérica. Y acá vemos el porcentaje de recuperación de la demanda actual respecto de la prepandemia. Esas son las barras que ustedes ven en celeste, y además verán unos puntitos violeta que representan la máxima recuperación que ha tenido cada uno de estos sistemas. Ahora voy a explicar un poquito mejor lo que estamos viendo en esta lámina. Ya pasó 1 año y medio desde que comenzó la pandemia y vemos que más del 60% de los metros del mundo tienen una recuperación de la demanda entre el 40 y el 70%. Y si nosotros miramos, el 75% de los sistemas están entre el 40 y el 80. Ahora, si nosotros miramos la franja que más usuarios tiene recuperada, que mayor porcentaje tiene, es la franja de entre 40 y 50, o sea, entre 40 y 50% donde encontramos actualmente a la mayor cantidad de usuarios recuperados. O sea, el 31% de los sistemas que están incluidos acá están entre el 40 y el 50% de recuperación. Estamos hablando de, ahora estamos reunidos hablando de América Latina, y lo que vemos es que América Latina, podemos ver los últimos sistemas que acá tenemos. También es interesante ver Norteamérica, y vemos que Norteamérica y Sudamérica son justamente los sistemas que menos diferencia tienen entre la máxima recuperación que han tenido, que es el puntito violeta que ven arriba, y lo actual. Si nosotros miramos en Asia y algunas ciudades europeas, vemos que han tenido una recuperación de la demanda, en muchos casos, muy superior a la que tienen actualmente. Eso es producto de que han habido nuevas olas, nuevas olas de COVID, por supuesto, que han implicado nuevos cierres en las actividades y que por ello muchos de esos metros, habiendo recuperado en algún momento mucho más de lo que tienen ahora, han reducido la recuperación y ahora están en niveles bastante inferiores. Si nosotros miramos estos picos, nos encontramos que la franja donde más sistemas hay es la franja del 70 al 80, que tiene un 22% de los metros. Hay algunos metros que efectivamente han recuperado más del 90%, esos son un 16%, pero vemos que eso no está ni en Norteamérica ni en Sudamérica. Bueno, ¿qué es lo que esto nos lleva a pensar realmente? ¿Cuál es la reflexión que nosotros sacamos de esto? Porque lo que vemos es que la recuperación es mucho más difícil de lo que nosotros pensábamos un año atrás. La verdad es que cuando hace un año nosotros pensábamos, bueno, ¿qué va a pasar en el 2021 y el segundo semestre del 2021? Bueno, nos imaginábamos un escenario donde ya habría bastantes vacunas, cosa que efectivamente en nuestras ciudades hay un porcentaje relativamente interesante de gente que ya ha recibido la vacuna, y sin embargo la recuperación es lenta. Esto nos lleva a una reflexión de mucha inquietud respecto de qué va a pasar con nuestras ciudades y qué va a pasar con nuestros sistemas metroferroviarios. Nosotros sabemos que en parte lo que esto está provocado, y eso lo hemos conversado en la sesión anterior donde estaba Valesca, esto tiene que ver con el teletrabajo, con el estudio desde la casa, con las compras desde la casa, y nos hace pensar, bueno, ¿qué va a pasar en el futuro con el centro de nuestras ciudades? ¿Realmente van a recuperar el brillo que tuvieron antes? ¿No lo van a recuperar? ¿Hace falta que se recupere? Y en realidad la respuesta es contundente de que sí hace falta que se recupere, porque los centros urbanos son muy importantes para la innovación, para el desarrollo, para la competitividad de nuestras ciudades. Ahí es donde, trabajando en conjunto, la gente surgen las ideas más innovadoras. Entonces es muy importante que se recupere el centro de nuestras ciudades porque lo necesitamos. Ahora, mientras tanto, ¿qué pasa con nuestros sistemas de metro que tanto están sufriendo?
Es muy importante que nuestros sistemas de metro sean sostenidos por nuestras autoridades, que tengan todo el apoyo que se necesita, porque sabemos que cuando esto no ocurre, el automóvil particular crece y eso trae un daño enorme para nuestras sociedades, daño económico, social, medioambiental. Entonces, lo que no se puede permitir es que el automóvil crezca a costa del transporte público. Es muy importante entonces que todas las autoridades de nuestros gobiernos puedan ver esto y puedan apoyar a nuestros sistemas de transporte público en lo que estamos requiriendo todos los que estamos involucrados en esto. No sé, Roberto, Tomás, si quieren agregar algo. Yo, por supuesto, puedo agregar algo. Leonora, ¿vos ponés o pongo yo ahí? Yo puedo poner. Sí, pone la presentación. No, yo no puedo poner while the other one is sharing. Pone vos tenés ahí, ponelo. Eso, ponelo. Sí, dame un segundo, ya lo voy poniendo. Ahora está bien. Anda hablando y yo ya lo voy poniendo. Sí, ahora, o sea, después del panorama general apresentado por Esther, eu vou falar português porque eu tinha treinado em português, né? Mas depois do panorama apresentado pela Esther, muito completo, eu vou botar aqui uma posição, assim, um cenário brasileiro em geral. O que está passando aqui? Eu vou botar aqui, gente. Eleonora started sharing screen. Aí estamos. Ou seja, essa é trabalho feito pela ANP Trilhos, que é a Associação Nacional de Transporte de Passageiros sobre Trilhos, que é uma evolução semanal dos passageiros durante a pandemia. Então, aí apresenta, nesse gráfico, 3 cenários, basicamente. Uma semana antes da pandemia, transportávamos 62 milhões de pessoas. Aí estão incluindo os metrôs de Recife, Fortaleza, Rio Grande, Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte e Brasília. Então, esses metrôs transportavam 62 milhões de pessoas semana antes da pandemia. No recorde, depois da pandemia, a partir de março, isso aí caiu violentamente, e o recorde foi em dezembro de 2020, com 36,8 milhões. Daí para frente, veio a nossa segunda onda, que levou, lá em abril, a praticamente menos de 20%, a média dos transportes durante uma semana. E a recuperação começou relativamente rápido, se a gente olha as curvas de crescimento, até que se estabilizou de uma forma bastante séria, né? A estabilização e a dificuldade que a Esther se referia, a dificuldade de crescer, muito grande, né? Até que chega nós estamos num patamar da ordem de seus aproximadamente 34 milhões, pouco mais da metade, né? 34 milhões e meio contra 62 milhões, estamos com um pouco mais da metade dos passageiros que tínhamos. Os sistemas da CCR, que é a empresa que eu trabalho, estão levemente acima. Nós, por muito pouquinho, já superamos a média da semana do recorde. Então, o ponto que eu queria fazer aqui é a dificuldade que nós estamos encontrando para realmente manter um retorno sustentável digamos, e contínuo, né? No número de passageiros.
Isso é bastante sério. Agora, qual é a consequência? A consequência disso. Passa o outro slide, por favor. A consequência disso é o déficit financeiro que está criado. Quando o impacto, então, nós temos 5,9 milhões de passageiros transportados em dia útil, isso representa uma demanda 44,5% menor do que antes da pandemia, e isso representa um déficit de receita de março de 2020 a hoje de 13,7 bilhões de reais, ou seja, um número próximo a 3 bilhões de dólares, 2 bilhões alguma coisa de dólares, que faltam no sistema. Se os sistemas já estavam próximos, ou seja, lutando antes da pandemia, já estavam sobrevivendo de alguma forma, já era uns números difíceis de sustentavam, mas era difícil de sustentar, agora faltam 13,7 bilhões. Isso remete aos comentários feitos pela Esther de que é necessário alguma ação, algum apoio formal para recuperar. E esse apoio não é só subsídio. Parece que estamos com algum problema com... Roberto. Oi? Roberto, sim. Não, é para recuperar o equilíbrio econômico-financeiro e a saúde das cidades. Ou seja, sejam elas criando, como em Milão, que durante a pandemia criou um sistema integrado de ônibus e outros meios de transporte junto com o metrô e com os ônibus elétricos e com todos os sistemas que Milão tem, para que os transportes fossem fluidos e mantivesse um esquema saudável, que as pessoas pudessem viajar com segurança da forma como a Esther comentou. Também com sistemas, programas combinados com as escolas, com os horários, todos os sistemas. Então, nós precisamos uma atuação conjunta dos poderes públicos, criando receitas adicionais, seja o que nós chamamos de congestion charges, ou pedágio urbano, ou estacionamento, ou questões que possam prover recursos para o sistema de transporte público, junto com restrições, junto com integração modal. É toda uma questão que, sem uma coordenação social, financeira e pública dos governos e dos operadores, vai ser muito difícil a gente manter o serviço público, o transporte público, nos níveis que nós estávamos acostumados e nos níveis com os quais nós sonhávamos, porque na América do Sul, em geral, o transporte público, os metrôs em particular, não estavam, antes da pandemia, no nível com os quais nós gostamos de nos comparar, seja com a Europa, a América do Norte ou até mesmo com a Ásia. Nós não tínhamos a quantidade, nem nós tínhamos a qualidade que eles apresentam. Então, é muito importante a gente olhar esses números com seriedade, ver a dificuldade que nós temos para recuperar a demanda, a dificuldade que nós temos para equilibrar o caixa. E se a gente não tiver um esquema, um programa integrado, nós chamemos através de uma autoridade metropolitana, através de alguns programas que existem no mundo, que nós conhecemos, todos nós que trabalhamos com isso conhecemos, e temos, no bom sentido, aquela saudável inveja de alguém que faz as coisas como devem ser feitas em alguns lugares. Bom, isso é o que eu tinha para dizer nesse momento. Tomás, quer dizer alguma coisa? Sim, creo que invitamos a... Tomás, te invitamos ahora que nos comente un poco desde Medellín y todo el punto de vista de ustedes. Gracias, Eleonora.
Un saludo para todos, Esther, Roberto, todas las personas que nos escuchan. Saludo desde Medellín. Efectivamente, complementar un poco lo que acaba de presentar de manera general Esther y ya más particular Roberto, con el caso específico de Medellín, a manera ilustrativa para todos ustedes. Mientras Eleonora pones de pronto, por favor, si las tienes, las diapositivas que te enviamos, yo voy hablando. Primero, sobre la gran dificultad que ha representado la recuperación de confianza de nuestros viajeros en el transporte público en general, que confíen nuevamente en que el transporte público no es un vector de contagio. Ha sido un reto, porque es, digamos, gestionar el miedo de la población, y gestionar un sentimiento es algo bien complejo, requiere mucha paciencia, ha costado mucho tiempo, y nos hemos apoyado, como en otras oportunidades, en grandes problemas que hemos tenido en la academia, en los datos, en los hechos. Logramos hacer unas investigaciones con universidades locales, en las que incluso se hicieron pruebas PCR al ambiente dentro de los trenes y los buses, y demostramos efectivamente que a través de una muy eficiente ventilación de los vehículos, especialmente los vehículos metroferroviarios, pero también de los tranvías y de los buses de tránsito rápido, de BRT, definitivamente se puede, a través de la renovación de aire, llegar a determinar que la concentración posible de virus es muy baja, además de que se ha estipulado, se ha definido que el viaje tiene que hacerse siempre con mascarilla y preferiblemente en silencio. A través de esas investigaciones logramos identificar que si no se tiene la mascarilla y se habla durante el viaje, el riesgo de contagio aumenta efectivamente en caso tal de que exista alguna presencia de virus dentro de los vehículos. Entonces, definitivamente, buena ventilación, viaje en silencio, con mascarilla y además con la disposición de todas las medidas de higiene y limpieza que se hicieron y que se reforzaron en todas las instalaciones y vehículos, pues llegamos a esa posibilidad de dar esa tranquilidad a los viajeros. Sin embargo, la sola presencia próxima de pasajeros en un transporte masivo asusta a las personas. Entonces, repito, esta recuperación de confianza nos ha generado la necesidad de hacer unas campañas, de hacer una divulgación fuerte en medios de comunicación. De hecho, debo confesar que algunos gremios que no pudieron recuperarse oportunamente en su momento, ya hoy sí, pero en su momento tenían restricciones de aforo, por ejemplo, como el gremio de la gastronomía y los bares y las discotecas, que tenían y siguen teniendo restricciones de aforo. Cuando estaban totalmente cerradas, lamentablemente identificamos que también atacaban al transporte público a través de sus redes sociales, comparando y diciendo que por qué en el transporte público sí se podía viajar y se podía tener un aforo grande y por qué en las discotecas no. Ese tema es un poco complejo y nos obligó a hacer acercamientos con ellos para poder trabajar juntos en la recuperación económica y que no hubiera esa política o esa publicidad de comparación que nos hizo realmente mal. No sé, Eleonora, si al fin tienes las diapositivas o no las vas a poder presentar. Estoy intentando Okay, presentarlo. yo sigo hablando y tú lo intentas, no importa. Ahora bien, sobre la pérdida estructural que hemos nosotros identificado de forma permanente, que es algo que tenemos que mantener siempre en estudio, sería una recomendación nuestra que cada uno de los metros y sistemas de transporte con condiciones muy particulares en cada ciudad, en nuestros países, las condiciones de evolución de la pandemia son diferentes y además las condiciones sociales y económicas son diferentes. El perfil de los usuarios es diferente. El perfil del usuario que utiliza el transporte público es diferente. Entonces, en el caso particular de Medellín, hemos identificado que el teletrabajo, si bien afecta un poco, no es necesariamente el principal
driver que lleve a la baja de pasajeros en el sistema de transporte. Esto debido a que tradicionalmente Metro de Medellín y su red ha transportado en más de un 91 a 94% población de los estratos más bajos, población obrera, trabajadora, que tiene empleos no teletrabajables, porque son empleos en el sector de la construcción, en el sector de las fábricas de manufactura, que evidentemente no van a ser teletrabajables. Esto es positivo en el sentido de que estas personas siguen necesitando el transporte público porque el teletrabajo no es una opción. Entonces, hemos identificado que el más fuerte efecto sobre la reducción estructural de más o menos un 15% en total se da sumando varios factores. El primero de ellos sería más bien el desempleo, o sea, la falta de reactivación económica. El segundo lo hemos identificado como eventualmente la falta de estudiantes, de la población estudiantil en el sistema de transporte, porque en Colombia no todos los estudiantes de todos los niveles, básico y incluso superior, no han regresado del todo a la presencialidad. Entonces, aproximadamente un 12% de nuestros viajeros han sido siempre estudiantes y ellos faltan en el sistema de transporte. Esa es otra de las razones. Y otra de las razones importantes es el cambio de hábitos en la movilidad de las personas. Y esto sí es bastante delicado porque muchas personas han decidido comprar vehículo cuando pueden o comprar una moto y han migrado a otros modos de transporte. Cuando son vehículos, pues esto no es bueno ni para la congestión ni para la contaminación, aunque sí se han presentado movimientos positivos hacia la bicicleta y hacia la caminata, que nosotros saludamos y promovemos. Pero en términos de tráfico y congestión hay preocupación, hay preocupación. Ahora bien, como nuestra reducción de pasajeros ha sido en un promedio de un 50% desde la pandemia, hoy tenemos una recuperación cercana al 72-75%, como lo mostraba Esther, pero si hacemos un promedio durante toda la pandemia estamos más o menos en un 50%. Esto ha significado reducción de ingresos aproximadamente de unos 85 millones de dólares por año. Por el año 2020 y por lo corrido del año 21 se piensa que podría llegarse a una cifra similar, cercana a los 80 millones de dólares. Esto es algo de gran preocupación y allí lo que hemos intentado nosotros es llegar a las instancias de decisión políticas en las administraciones municipales, regionales y en el gobierno nacional, donde ha sido bien difícil concientizar a los tomadores de decisión sobre el hecho de que los sistemas de transporte público urbano en todas las ciudades del mundo no son sostenibles y que siempre habrá un desfase o un descalce o una diferencia entre la tarifa técnica y la tarifa al usuario por razones de productividad, razones sociales y por muchas otras razones. Esto a veces no es entendido y a nosotros nos ha quedado particularmente difícil porque Metro de Medellín ha corrido con la suerte durante los últimos 25 años de, a través de una sana ecuación entre el número de pasajeros y una tarifa adecuada, de poder tener punto de equilibrio y que no haya necesitado subsidios operacionales. Si bien el sistema de buses sí lo ha requerido, que tiene un esquema diferente, el sistema de metro no lo había requerido hasta ahora. Entonces, convencer a los tomadores de decisiones sobre la necesidad de un apoyo al OPEX o a la operación de unos 85 a 90 millones de dólares por año es bien difícil y ha requerido una gestión incluso a nivel nacional para ajustes de ley en términos de apoyo a los sistemas de transporte masivo, porque todas las ciudades colombianas están impactadas, obviamente, como todas las ciudades latinoamericanas y mundialmente están impactadas por este mismo fenómeno. Entonces ya se tramitó una ley de auxilio a los transportes masivos en Colombia, que pone a disposición del gobierno una partida de 1 billón de pesos colombianos, que son más o menos unos 300 millones de dólares mal contado, muy mal contado, tal vez un poco menos, para toda Colombia, lo cual nos pone
desde el gobierno nacional con el 50% del apoyo, y el otro 50% del apoyo debería ser de origen regional y local. Importante aquí que hemos utilizado también esta situación como una plataforma para convencer a los tomadores de decisión de la necesidad de activar unas fuentes que ya están en la ley, sobre todo, específicamente, las fuentes que tienen que ver con cobro por parqueadero, cobro por congestión, que ya se está dando en algunas ciudades colombianas, todavía en Medellín no, pero vamos para allá para poder apoyar los sistemas de transporte masivo. Y por último, un comentario de futuro, y es que si bien ha sido difícil convencer a los tomadores de decisión sobre un apoyo a la operación, ha sido fácil que se entienda que el transporte público es una necesidad en tiempos pospandémicos, que es una necesidad y que tiene que ser y que merece ser apoyado. Lo muestran incluso los grandes problemas de congestión, específicamente en Medellín y en algunas otras ciudades, en Bogotá tal vez también, que se han presentado precisamente saliendo de la pandemia por el incremento desmedido de vehículos particulares en nuestras calles. Y esto ha hecho reforzar o ha hecho que se refuerce y que se consolide la decisión del gobierno nacional y de los gobiernos locales para la construcción, estamos hablando ahora de CAPEX, no de OPEX, para la construcción de ampliaciones del sistema de transporte masivo. Es así como en Medellín la decisión está en firme y no está afectada por la pandemia, afortunadamente, porque es una medida contracíclica que también genera empleo. Está en firme la decisión de la construcción de un metro ligero de 13 kilómetros, 13.5 kilómetros en el occidente de la ciudad de Medellín, como una medida para hacer mucho más atractivo el transporte público, para poder solucionar los problemas de contaminación, congestión y generar unas externalidades sociales positivas a la población. Yo creo que hasta ahí pudiera ser mi aporte. Leonora, muchas gracias. Roberto y Esther. Bueno, ya la presentación te va a acompañar al final. Bueno, la idea realmente, la idea realmente es seguir un poco en este sentido, Esther, ahora hablando tal vez a fondo de lo que es la situación en Buenos Aires. También ya comparto tu presentación. Gracias, Eleonora. Bueno, vamos a ver ahora en la presentación la situación del subte de Buenos Aires. Fue un poco diferente a la que hemos escuchado de Brasil y de Medellín en particular, porque la política que aquí se ha tomado en tiempos de pandemia ha sido un poco diferente. Simplemente para ponerlos en contexto, el subte de Buenos Aires tiene una extensión de 57 kilómetros, tiene 90 estaciones subterráneas y antes de la pandemia transportaba aproximadamente 1.300.000 usuarios por día hábil. Comenzó la pandemia, acá se han tomado medidas que no se han tomado habitualmente en otros lugares, como que se cerraron más de la mitad de las estaciones, el 57% de las estaciones fueron cerradas, solo se autorizó a que viajen trabajadores esenciales y solamente podían viajar sentados. Poco tiempo después se abrieron algunas estaciones, quedaron 44% de las estaciones cerradas y así siguió durante mucho tiempo, realmente hasta diciembre del 2020, o sea, hasta fines del año pasado, el 44% de nuestras estaciones estuvieron cerradas, solo podían viajar usuarios esenciales y podían viajar exclusivamente sentados. Aclaro que ya al poco tiempo de comenzar la pandemia, obviamente se empezó con un protocolo de limpieza y desinfección muy estricto en el subte para garantizar de alguna manera la seguridad del viaje, y la obligatoriedad también se impuso de viajar con barbijo. No se permitía viajar usuarios que no tuvieran puesto su barbijo. En el año 2021 la cosa empezó a andar un poco mejor. En febrero se autorizó a que además de viajar usuarios esenciales también puedan viajar estudiantes y docentes.
Poco tiempo después se autorizó a que viajen hasta 15 usuarios parados por coche, que representa aproximadamente entre 0,6 y 0,9 usuarios parados por metro cuadrado por coche, o dependiendo del espacio libre que tuvieran cada una de las flotas. Se abrieron primero 5 estaciones, quedaron cerradas el 33%. En mayo vino nuevamente un pico de contagios, con lo cual se cerraron muchas actividades en la ciudad y se cerraron estaciones. Pasamos nuevamente a incrementar las estaciones cerradas, quedamos en el 40% de las estaciones cerradas. En julio, habiendo pasado ese pico, se volvieron a abrir estaciones y quedaron un 23% de las estaciones cerradas. En agosto la cosa del coronavirus realmente empezó a mejorar mucho acá en Argentina. Entonces, por una parte se autorizaron a que viajen 40 usuarios parados por coche, que representa aproximadamente entre 1,6 y 1,9 pasajeros por metro cuadrado. Y también en agosto se liberó la restricción para viajar, o sea, a partir de agosto puede viajar cualquier usuario que lo desee, siempre y cuando se mantenga que no superen los 40 pasajeros parados por coche. El 11% de las estaciones quedaron cerradas en agosto, pero a principios de septiembre fueron abiertas la totalidad de las estaciones. Con estas restricciones tan duras, que realmente vemos que no fueron habituales en otros sistemas, la demanda también tuvo niveles menores a los que hemos visto en otros sistemas. Hasta noviembre del 2020, los usuarios no superaron el 10% de la demanda prepandemia. Ahí comenzó a crecer, se ubicó aproximadamente en el 20%, cuando tuvimos de nuevo un pico volvió a bajar, el pico de contagios volvió a bajar, y recién en el mes de julio, cuando, como decía antes, la situación de la pandemia mejoró, ahí pudimos tener más del 20% de recuperación, y ahora, en estos momentos, estamos en el 30% de recuperación. Quiero aclarar de que a partir de hoy, en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, se han liberado muchísimo las actividades gastronómicas, de comercio, de los espectáculos, porque la situación de la pandemia realmente está bastante bien acá en Buenos Aires y esperemos que continúe. Hemos tenido la suerte de que la variante Delta por lo menos hasta ahora no ha pegado, y esperemos que eso siga ocurriendo, como sí ha ocurrido en otras ciudades fundamentalmente europeas, aunque también algunas ciudades latinoamericanas han sufrido bastante la variante Delta. Afortunadamente acá en Argentina los casos son muy pocos y han sido muy controlados, muy aislados, y por ese motivo no hemos tenido el pico de la variante Delta que en algún momento temíamos mucho de poder sufrir. ¿Qué ha pasado en nuestra ciudad? Ya hemos visto lo que pasó con el subte. ¿Qué ha pasado con el resto de los modos? Bueno, lamentablemente vemos que los automóviles ya están en el mismo nivel que estaban antes de la pandemia, con los daños que sabemos que eso provoca. Tenemos que los buses ya recuperaron el 70% de la demanda prepandemia, y lo que sí ha tenido un fuerte incremento en la ciudad de Buenos Aires ha sido el uso de las bicicletas. El uso de las bicicletas aumentó un 125%, pasó de 310.000 viajes por día a 410.000 viajes por día. Esto fue deliberadamente impulsado por el gobierno de la ciudad, que, permanentemente decía que lo que debía hacerse era, para cortas distancias, caminar, y para distancias un poco más largas utilizar la bicicleta. De hecho, durante la pandemia y en un lapso muy breve de un mes y medio, inauguró dos rutas nuevas en avenidas, que no era la modalidad que se usaba para las ciclovías hasta ese momento. Entonces, esto ha impulsado un crecimiento de la bicicleta que, por supuesto, es muy bienvenido en una ciudad como Buenos Aires. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que a pesar de que se han levantado muchas restricciones, al subte le cuesta tanto recuperar demanda. Bueno, sabemos que el lugar donde se concentraba mayormente los viajes del subte eran al centro de la ciudad. El centro de la ciudad tenía un dinamismo enorme, era realmente un centro muy, muy, muy potente.
Y ya por eso hace más de 10 años que el gobierno de la ciudad consideró que había una sobreconcentración en nuestro centro de la ciudad y actuó muy activamente para contrarrestar este fenómeno, para recuperar el espacio público, y lo que hizo fue mudar importantes dependencias del gobierno de la ciudad, por ejemplo, a sitios periféricos, y peatonalizó importantes arterias del centro de la ciudad. Entonces, en este momento, el centro de la ciudad está sufriendo una parálisis que es muy importante, un poco por esta actitud de haber querido, de una forma muy, muy razonable, parar la sobreconcentración que tenía el centro de la ciudad antes de la pandemia. Por otra parte, sabemos que la cuarentena tan estricta que nosotros hemos tenido y tan prolongada durante el año 2020 sobre todo, ha hecho que numerosas empresas que estaban radicadas en el centro de la ciudad directamente se hayan ido del centro de la ciudad. Entonces, por eso una zona que antes era, nosotros decíamos, un hormiguero, ahora es una tremenda desolación, todo lo que es el centro de la ciudad. Esto realmente ha hecho que el gobierno tenga que repensar, reestructurar y reconvertir este centro de la ciudad, y ya está impulsando medidas muy fuertes, como por ejemplo para convertir el centro de la ciudad en una ciudad de 15 minutos. ¿Qué significa esto? Que ha tomado medidas para que muchas oficinas que están cerradas y que seguramente van a permanecer cerradas porque ya no van a volver a abrir, puedan convertirse en zonas residenciales donde la gente habite, y apunta fundamentalmente hacia la gente más joven y hacia la gente más mayor, ¿no? No tanto las familias con hijos chicos, sino sobre todo los estudiantes. Apunta mucho a estudiantes universitarios, que nosotros en Buenos Aires históricamente recibimos muchísimos estudiantes del exterior, fundamentalmente de América Latina. Entonces, lo que se está tratando es de que el centro de la ciudad pueda ser una zona que los reciba para que puedan vivir ahí. Más allá de este tipo de medidas que realmente son muy útiles, el tema de la ciudad de 15 minutos es un tema que está siendo impulsada en muchas ciudades, incluso europeas. En la ciudad de París es donde también se han inspirado, acá en Buenos Aires. Pero bueno, más allá de eso, lo que nosotros estamos en estos momentos teniendo que empezar a hacer es volver a acercarnos a nuestros pasajeros, a los usuarios que nos han dejado, y volver con algunas campañas de confianza para que puedan retornar. ¿Dónde están estos usuarios? Bueno, sabemos que parte de ellos están teletrabajando, están estudiando desde la casa, están haciendo compras por internet, pero muchos de estos usuarios se han ido a los buses, se han ido al auto particular. De hecho, como decía antes, el auto particular ahora está en niveles pre-pandemia, y la siniestralidad vial, que lamentablemente en Buenos Aires siempre fue muy alta, está ya en valores similares a los pre-pandemia. Entonces, como decía antes, tenemos que convencer nuevamente a nuestros viejos usuarios de que retornen, de que el subte es seguro, de que no es un lugar donde puedan tener riesgo de contagiarse. Y además, este es el momento de difundir más que nunca el concepto de la ciudad sostenible, la ciudad sustentable, que la ciudad necesita volver a tener la vitalidad que tenía antes para que sea más competitiva, que tenga más productividad, que genere buenas oportunidades de empleo para todos, porque sabemos que el transporte público lo que hace es ayudar a que haya mayor justicia social, dándole las posibilidades que se movilicen aquellas personas que son más humildes y que por lo tanto normalmente viven más lejos, porque la propiedad más lejos de la ciudad es más económica, y entonces ahí el transporte público cumple un rol fundamental para la equidad social. Más allá de, como sabemos, el tema de que reduce el transporte público, ayuda mucho a reducir la siniestralidad, la congestión, para que haya mejor aire en nuestras ciudades y con menos emisiones de carbono. Entonces, el subte en Buenos Aires tiene que volver a ser la columna vertebral de la movilidad, cosa que lo ha perdido durante la pandemia, pero la debería volver a recuperar
en estos momentos que estamos ya saliendo de la pandemia, y esperemos que no volvamos con una nueva ola, siempre tenemos que decir eso, pero en estos momentos la sensación es que definitivamente estamos mucho mejor. Y lo que es muy importante es que sea la columna vertebral, pero que tiene que apoyarse mucho. Por supuesto, en la integración modal, como ha habido siempre, con los buses, con los trenes, pero también con las nuevas modalidades de movilidad, como es la micromovilidad, sobre todo para la primera y la última milla, con la bicicleta, ya sea la común o la bicicleta eléctrica, los monopatines, los scooters, y el tema del auto compartido, que es un tema que todavía en Buenos Aires es muy, muy incipiente, pero que la verdad es que lo que se observa es que los autos compartidos en muchas ciudades están ganando mucho espacio y que es algo realmente que ayuda muchísimo. Todo esto apoyado con la innovación, el hecho de poder tener apps donde el usuario pueda saber en tiempo real cómo está el servicio y pueda contratar incluso los sistemas de movilidad a través de sus apps. Puede ser que en Buenos Aires y en las ciudades latinoamericanas estemos un poco más lejos de esto, pero este es el camino hacia donde deberíamos ir. Y bueno, finalmente decir que esperamos que muy próximamente el subte vuelva a ser la columna vertebral del transporte en la ciudad de Buenos Aires y que el transporte público pueda ocupar el lugar para poder tener una movilidad sostenible como esperamos y deseamos tanto tener en Buenos Aires y en todas nuestras ciudades latinoamericanas. Bueno, hasta aquí lo que tenía para presentarles. Ahora creo que volvemos un poquito con Tomás, que estaba un poco, digamos que sin la presentación, pero Tomás, aprovechamos a compartir un poco lo que dice Esther ahí sobre el futuro. Terminaste las palabras anteriores comentando de esa inversión grande que por suerte Medellín está garantizando y pensando hacia el futuro. Entonces, háblanos un poco de eso, después de haber hablado del comportamiento de los usuarios en Medellín. Ya estoy compartiendo tu presentación y voy para los últimos slides. Perfecto, muchas gracias, Leonora. Yo creo que sobre este tema que estamos viendo allí, pues ya habíamos hablado. De pronto para ahí un momentico, para en esa diapositiva un segundo, Leonora, porque es importante hacia el futuro comentarles que estamos viendo nosotros en el futuro inmediato, en el año 2022, estamos teniendo un escenario que todavía se encuentra, como les comenté ahora, por debajo de los momentos de la prepandemia. Como ustedes ven, tenemos un escenario optimista y uno conservador, que son la línea amarilla como escenario optimista y la línea verde como escenario conservador para el año 2022. De todas maneras, alrededor de un 15% por debajo de la línea verde oscura, que es el escenario, o más bien, la realidad del año 2019 con la cual nos estamos comparando. Sigue, por favor, un poco, Leonora, en la siguiente diapositiva. De pronto podemos ver esto en términos de pasajeros por año, cómo se refleja. Aquí vemos lo que les comentaba, que para el año 20 tuvimos una reducción del 52% de pasajeros, transportamos el 48% de pasajeros, transportamos el 52% de pasajeros de lo que veníamos transportando en el año 2019. Para el año 2021 estamos aproximadamente en un 67% de pasajeros, 70% de pasajeros, y la pérdida estructural que se piensa podamos tener en el año 22 pues va a ser cercana entre el 12 y el 15% aproximadamente. Avanza, por favor, Eleonora, a ver qué más tenemos allí para compartir. A ver, aquí yo quiero insistir sobre un tema que ha sido el trabajo del día a día durante la pandemia. Les confieso que además de trabajar en las medidas de bioseguridad y en la confianza de nuestros viajeros para que se mantengan cercanos al transporte público, el trabajo más importante que ha realizado la administración de la empresa Metro de Medellín ha sido un trabajo
de vigilancia financiera, un trabajo puramente financiero, de eficiencia, de búsqueda de nichos y de oportunidades de reducción y de recorte para poder salvar las finanzas de la organización, porque como yo les decía, Metro de Medellín usualmente no recibe subsidios. Entonces, mientras tramitamos, lo cual ha consumido por lo menos año y medio de trámite, mientras tramitamos la posibilidad de subsidios y auxilios por parte del gobierno nacional y locales, pues teníamos que hacer unas acciones de recorte y de aplazamiento muy importantes. Entonces, en ese sentido, pues hicimos recortes y cancelación de costos y gastos y aplazamientos de proyectos por una cifra cercana a los 65 millones de dólares. Además de que tuvimos que acceder a créditos con tasas compensadas, negociar con la banca local la suspensión de los servicios de deuda para el pago de la deuda adquirida para la compra de material rodante y trasladar muchos de nuestros proyectos a figuras como el leasing financiero o el alquiler, como por ejemplo la compra de equipos para el mantenimiento de vía férrea, la compra de equipos de cómputo. Todos estos elementos que normalmente hubiesen sido una inversión fueron trasladados a esa figura de leasing para poder aliviar la caja de la organización. Además de tramitar también con el gobierno nacional y local la devolución de impuestos a favor de algunos beneficios que son novedosos en la legislación colombiana, como son la exención de impuestos para el uso de tecnologías limpias. Y allí pudimos obviamente acceder a unos dineros. Todo esto son montos que fueron sumando para poder rescatar y poder mantener la posibilidad de que nuestra caja pudiera cubrir los costos del día a día de la operación, algo bien complejo. Sigamos, por favor, Eleonora. Yo creo que hasta ahí era más o menos lo que tiene que ver con el pasado. Ahora, insistir sobre el futuro, que no está en la presentación, y es que afortunadamente hay una inversión cercana a los $1.000 millones prevista para la construcción de una nueva línea de metro en Medellín, lo cual nos tiene con mucho optimismo, con una gran expectativa, obviamente ante la necesidad de pensar cómo superar los problemas temporales que genera la construcción de una línea de metro en la ciudad. Hay mucha preocupación frente al tema de las expropiaciones o el tema de la compra de predios, al impacto social sobre los comerciantes, al impacto que pueda tener también la construcción como tal, negativo, pero sabemos que los beneficios van a ser muchísimo más grandes en términos de generación de empleo, de derrama económica sobre la ciudad y obviamente como señal contundente de que la solución post-pandemia es una movilidad sostenible en términos de transporte público masivo con tecnologías que son amigables con el medio ambiente y además con altísimo impacto social, como lo son nuestros metrocables, porque a propósito, en medio de la pandemia logramos inaugurar nuestra 6ª línea de metrocable que hoy en día transporta alrededor de unos 25.000 pasajeros al día y que ha superado en 2 meses de operación los 300.000 viajes ya o 280.000 viajes ya en ese periodo, con unos comentarios de muy buen recibo por parte de la población en términos de ahorro de tiempo efectivo y sobre todo de dinero en sus desplazamientos por no tener que pagar transbordos y buses de diferentes rutas para poder hacer sus desplazamientos. Básicamente esto es lo que yo quería agregar, Eleonora, y agradezco por la invitación. Muchísimas gracias, Tomás. Bueno, tenemos más 5 minutos, Roberto. Te queda la misión siempre más difícil de hacer la clausura en 5 minutos. La clausura en 5 minutos, después de esas presentaciones espectaculares que prácticamente cubrieron todos los temas que podríamos hablar, eu gostaria só de reforçar a importância que ficou claro nas 2 apresentações muito boas do trabalho conjunto, no caso de metrô de Buenos Aires, os esforços da cidade de preservar e de ditar regras. As regras podem ter sido incômodas e difíceis até de implementar, porque eu me imagino como é que se contavam 40 passageiros em pé
em cada carro todos os dias, devia ter uma pessoa ali contando, ou algum sistema eletrônico, não sei o quê. Regras difíceis e complicadas, mas tenho certeza que, de alguma forma, do ponto de vista financeiro, o sistema foi mantido com aquela capacidade, né? Com aquela operação, com recursos provistos pelo Estado, eu imagino, que deve haver havido esse tipo de cooperação mútua. No caso de Medellín, Tomás falou bastante do convencimento, do trabalho de convencer as autoridades públicas da atenção que teria que ser dada ao transporte público e o esforço que foi para o metrô. Queria só reforçar esse aspecto do trabalho em conjunto, que, infelizmente, no Brasil é muito difícil e muito disperso entre todas as cidades que têm muito grandes, que têm sistemas troncais, que têm metrô. Nós estamos aqui na EMAESP, estamos falando de metrô, a gente vê uma diferença muito grande entre como são tratados os sistemas no estado de São Paulo, como são tratados os sistemas no estado do Rio. No estado do Rio nós temos a Supervia, que é o trem de cercanias, como dizem meus amigos da Espanha, em recuperação judicial, né? Supervia em recuperação judicial, enquanto que no estado de São Paulo estão fazendo licitações e concessões de sistemas existentes para melhorar ou para garantir que o sistema continue. Então, infelizmente, o debate sobre o transporte público hoje no Brasil está em segundo plano, quando temos comissões parlamentares de inquérito buscando encontrar crimes oficiais durante a pandemia. Temos um debate presidencial 1 ano e meio antes das eleições, ou seja, temos uma questão política que, infelizmente, hoje não temos um debate objetivo com relação ao transporte público no país inteiro, né? Sabemos que houve uma lei que se tentou passar no meio do ano passado, no final do ano passado, ou no meio da pandemia, melhor dito, para um apoio de 4 bilhões de reais, ou seja, 1,5 bilhão para todo o transporte público do Brasil inteiro, e essa lei foi vetada, e, portanto, não houve nenhum apoio federal ao transporte público como um todo, né? E se a gente vê os números que eu apresentei, só no transporte metro ferroviário, que os transportes sobre trilhos, são 13, 14 bilhões de reais. Nós estamos falando de 4 bilhões para o país inteiro, ou seja, e isso foi vetado. Portanto, é muito importante, eu queria só ressaltar a importância dessa cooperação. Ela é necessária por todos os motivos que nós falamos. E eu queria realmente agradecer muito ao Tomás e à Esther por deixar bastante claro para todos nós que estamos aqui escutando isso, a importância de que essa cooperação, de que o transporte público não pode para o futuro. E queria só deixar claro que também no Rio de Janeiro também tem um programa de recuperação do centro, que a mesma coisa que aconteceu em Buenos Aires está acontecendo no Rio e em São Paulo e em todos os centros importantes, todas as cidades grandes, os centros estão esvaziados. Então, queria agradecer mais uma vez, Eleonora, a você, pela sempre eficiente organização desse grupo, ao Tomás e à Esther pelas brilhantes apresentações, e fico por aqui. Muito obrigado. Muchísimas gracias realmente, Esther. Tomás, son las 7 de la mañana en Medellín, 2 horas de diferencia, así que muchas gracias por todo este esfuerzo. Roberto, una vez más, muchísimas gracias por el apoyo y agradecer la oportunidad una vez más que AMESP y Silvia nos han proporcionado. Así que muchísimas gracias. Un saludo nuevamente, muchas gracias a todos y hasta luego desde Medellín. Cuídense mucho. Igualmente. Hasta luego. Muchas gracias desde Buenos Aires. Dando sequência à nossa programação, teremos a seguir o painel ESG, Environment, Social and Governance, e o futuro da mobilidade.